Shalom. Hoje nós vamos ler Filemon 1 e Salmos 85. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você na sua casa. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que proceda da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que compartilhamos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para ordenar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes, ele era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Eu o envio de volta a você, como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me servisse no seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. No entanto, não quis fazer nada sem a sua permissão, para que o favor que você fizer não seja forçado, mas espontâneo. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito mais além de escravo, como irmão amado. Ele é para mim um irmão muito amado, mas para você ainda mais, tanto como homem quanto como irmão no Senhor. Assim, se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Confiante na sua obediência, escrevo a você, sabendo que fará ainda mais do que peço. Além disso, prepara-me um aposento, pois espero ser restituído a vocês em resposta às suas orações. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Agora a gente vai ler Salmos, capítulo 85. Foste favorável à tua terra, ó Senhor, trouxeste restauração a Jacó. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Retiraste todo o teu furor e te afastaste da tua ira tremenda. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaz o teu furor para conosco. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor leal, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação, que ele trará aos que temem, e a sua glória habitará na terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra, e a justiça olhará dos céus. Sim, o Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá diante dele e preparará o caminho para os seus passos. Amém.
Amém, glória a Deus. Gente, curtinha, né? Mas forte demais. Eu vou colocar para vocês o panorama do livro de Filemon, da carta, né? Essa pequena carta lá no grupo para vocês ouvirem, vale muito a pena. Mas a gente vê aqui como o Saulo, ele foi sábio em fazer aqui uma mediação, né? Em relação a Filemon e a Onésimo, né? Então, ele demonstra aqui, e o ingrediente que ele usa aqui é o amor, né? E a forma como ele faz essa mediação é uma forma que não visa só resolver conflitos, não é só sobre resolver, solucionar conflitos, mas é sobre transformar corações, né? A gente vê que na hora de Paulo falar, ele não fala aqui como um apóstolo, mas ele fala como um prisioneiro de Cristo, né? Ele se coloca ali, ele abdica ali da autoridade, né, que ele tinha ali, e ele se coloca como um escravo de Cristo, e ele apela para o amor, né? Ele assume pessoalmente as dívidas de Onésimo. Onésimo, ele fez algo para Filemon ali. A palavra não deixa claro se ele roubou, se ele defraudou, o que ele fez com Filemon. Mas o fato é que Onésimo, ele estava em dívida com Filemon, e havia um conflito entre eles, havia um desgaste entre eles. Mas Onésimo, ele apresenta um arrependimento genuíno, uma transformação genuína. E esse aqui é o ponto onde Paulo ele vai intermediar essa reconciliação, né? Então, em uma única carta, essa carta pequena, mas ela é uma carta extremamente poderosa, porque, né, ele está ali transformando um servo, né, fugitivo, que era Onésimo, em um irmão amado, né? E ele pega ali um senhor ofendido, que era Filemon, e ele ali está gerando naquele homem ofendido um instrumento de graça, né? Então é uma situação de injustiça que se torna numa oportunidade de crescimento espiritual. Então, olha a profundidade dessa carta, né? Isso aqui é algo que se aplica no nosso cotidiano de uma forma muito real, né? Então, a gente vê aqui que nessa carta, Paulo ele não está apenas ali restaurando algo que foi quebrado, mas ele está criando algo eternamente melhor do que existia antes, né? Ele está estabelecendo algo muito maior, muito mais excelente. Ele está redimindo o destino daqueles homens. Então é algo realmente muito profundo, essa carta aqui de Paulo ali para Filemon, né? E no Salmos 85, a gente vai ver que é interessante que tem uma ligação, principalmente no versículo 10. Eu acho lindo este trecho que fala assim: a misericórdia e a verdade se encontraram, e a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Então a gente vê aqui 4 virtudes: misericórdia, a gente vê a verdade, a justiça e a paz, né? A gente vê 4 atributos. Quando a gente vê
esses atributos, eles aqui estão profetizando, né? Virtudes que parecem aqui contraditórias, mas que elas se encontram, né? Então, quando fala aqui, ó, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se encontraram, né? Olha que interessante. Parece que elas são, né, contraditórias, mas elas se encontram, elas se beijam, né? Então, a gente vê aqui que nesse trecho aqui relacionado a Filemon, essas virtudes contraditórias aqui, elas se beijam, elas se unem. Então, é algo que só através de Yeshua, através de Jesus, que essas coisas podem acontecer, né? É só por ele. Realmente um coração novo, é uma visão nova, é um entendimento novo, né? O que Paulo estava pedindo para ele ali era algo que, pela lei romana, né, Filemon, ele tinha tudo ali para condenar Onésimo. E Paulo faz um pedido para ele ali, para a cultura da época, escandaloso. É um pedido que vai fora, está totalmente fora do que aquela cultura tinha definido, tinha estruturado em relação a isso. Filemon tinha todo o direito de exercer a justiça dele, porque ele tinha sido defraudado, né? E Paulo, ele traz uma cultura totalmente diferente, totalmente oposta àquilo ali, né? Ele pede para que Filemon perdoe a dívida dele. E ele não só pede para ele perdoar, mas ele fala, pode colocar na minha conta. Ele assume o ônus daquilo ali, né? Então, a gente vê aqui que em Salmos, quando fala, né, sobre a misericórdia, que a misericórdia se encontra com a verdade, e a gente pega isso aqui em Filemon, olha que interessante. Paulo, ele demonstra essa bondade, né, ao interceder por Onésimo. Ele está intercedendo por Onésimo. E Filemon, aqui, é chamado para mostrar a misericórdia além do que era merecido. Então, mostra aqui que a graça, ela supera a lei da retribuição. Olha como isso é forte, gente. A gente vai pegando as finesses do negócio, o negócio vai aprofundando, o negócio vai ficando... Vocês estão entendendo? Olha como é forte. A graça supera a lei da retribuição. Aí a gente pega aqui a outra palavra, verdade. A verdade, ela não é sacrificada pela misericórdia em Filemon. Por quê? Onésimo, ele não nega a sua fuga. Ele não nega. Então, assim, ó, a verdade é reconhecida. Ele não está negando que ele errou. A verdade é reconhecida aqui. Saulo, ele não vai minimizar o erro de Onésimo, mas ele está oferecendo uma solução. Então, a realidade do pecado, ela é confrontada honestamente. Entende? A verdade do pecado, ela tá sendo confrontada de forma honesta. E aí a gente pega aqui, ó, a justiça e a paz se beijaram. Então a gente tem aqui, a justiça, ela é mantida mesmo com o perdão em Filemon. Ela é mantida, a justiça é mantida mesmo com o perdão. Por quê? Paulo, ele está assumindo a dívida. Ele fala no versículo 18, ponha na minha conta, ele está assumindo a dívida. Então, a justiça é satisfeita através da substituição. Vai vendo. Vai pegando aqui o manto. Então, a justiça, ela é satisfeita através da substituição. Então, não está tendo injustiça aqui. Não está acontecendo injustiça. O que está acontecendo? Transferência de responsabilidade. Meu Deus, eu chego a arrepiar aqui, ó.
que isso te lembra? Transferência de responsabilidade. O que isso te lembra? A justiça é feita através da substituição. Quem que te substituiu na cruz? Quem que pagou o preço que era teu? Quem que assumiu uma responsabilidade num pecado que é teu? Tá entendendo? Por que que Paulo estava pedindo isso para Filemon? Porque ele entendeu tudo que Yeshua fez. Ele entendeu o amor de Jesus, ele entendeu a cultura do reino, o qual agora ele faz parte. Entende? Então Paulo ele está estabelecendo ali o fluir da cultura do reino. Ele está resolvendo um problema de um cotidiano, de uma realidade de dia a dia que a gente vive, gente. E ele está trazendo nas pequenas coisas a cultura do céu. Aqui a gente vê, né, a paz. A paz, em Salmos 85 ele vai falar sobre a paz. A paz é o resultado do encontro dessas virtudes. Entende? É isso que o homem vive buscando, né? Essa paz. Mas a paz é o resultado de quando essas virtudes que às vezes parecem contraditórias, quando elas se beijam, quando elas se encontram. Então, é o relacionamento aqui sendo restaurado. Onésimo, ele retorna agora como um irmão amado. E a comunidade ali vai experimentar uma shalom verdadeira. O que é shalom? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É uma completude em todas as áreas. Então a gente vê aqui que a misericórdia ela encontra com a verdade. Paulo, ele pede perdão sem negar que a ofensa ocorreu. A justiça encontra com a paz. Então a solução ela satisfaz tanto a lei quanto o amor, né? E o que é o beijo aqui? O beijo é essa harmonia perfeita, não há tensão entre perdoar Onésimo e manter a justiça. A misericórdia aqui, ela não compromete a verdade. Olha que perfeito, gente, isso. A paz não ignora a justiça. É forte, meu povo. Ô, glória! Então, a gente olhando isso, né, a gente vê a prefiguração da cruz aqui. Por quê? Né? A misericórdia de Deus, Deus perdoa os nossos pecados. A verdade dele, né, as suas promessas, elas são cumpridas, a justiça, o pecado, o nosso pecado, queridos, foi punido em Yeshua. O nosso pecado foi punido. Ele tomou para ele os nossos pecados, ele tomou para ele a responsabilidade do meu pecado, do teu pecado. Então, né, essa substituição foi feita por Yeshua, entende? E aí a paz é a reconciliação estabelecida. A reconciliação, que reconciliação? A reconciliação nossa com o nosso Deus. Porque agora, pelo sacrifício de Yeshua, por ele ter assumido a nossa responsabilidade do pecado, nós podemos nos reconciliar com ele. É isso que Paulo estava ali, ó, mediando naquele relacionamento ali de Filemão e Onésimo. Né? Então, trazendo ali para Filemão, Saulo ele representa esse mediador, é Yeshua. Paulo está dizendo, ó, coloca na minha conta. Foi o que Yeshua fez com a gente. Onésimo, ele representa o pecado, o pecador que está sendo restaurado, que foi restaurado. Filemão, ele está representando aqui o ofendido que perdoa. Né? Então, essa situação, ela mostra o quê? Transformação de relacionamento.
transformação. A maioria, queridos, da Bíblia, ela vai tratar sobre relacionamentos. É muito forte. Então, a gente tem aqui, né, pontos muito, muito fortes, muito assim, profundos em relação, né, a Filemon e a esses salmos aqui que se alinham de uma forma muito linda, né? Então, os Salmos 85 e a manifestação dele em Filemon nos trazem assim essa visão dessa realidade do reino do nosso Messias, do nosso reino, do reino ao qual a gente faz parte, onde a gente não precisa escolher entre a justiça e a misericórdia, entre a verdade e a paz. Nele, todas essas coisas elas se alinham perfeitamente. Então, Paulo aqui, ele não está só resolvendo um conflito humano, mas ele está demonstrando como o reino do nosso Messias opera. É isso que a gente precisa entender nessa manhã, né? O reino do Messias, ele opera onde todas as virtudes, elas dançam numa harmonia perfeita. Que a gente possa viver e desfrutar isso, entender isso, né? Onde a misericórdia e a verdade se encontram, onde a justiça e a paz se beijam em Yeshua HaMashiach. Amém, queridos? Que o Senhor possa ministrar o teu coração nessa manhã com essa palavra. E que você, a cada dia mais, venha amar esse reino, procurar entender como funciona o reino do nosso Mashiach, e que o amor dele esteja nas nossas vidas, nos ensinando a amar como ele ama, a ver como ele vê, a entender como ele entende. Amém? Deus abençoe vocês, estamos juntos, firmes e fortes com a graça do Eterno, amanhã, às 6 horas. Shalom, shalom, bom dia.